Olá, boa noite, a paz a todos. Hoje a palavra está em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Para a gente se situar aqui, vou falar um pouquinho do contexto, né, da época. Devido à desobediência, Judá foi cercada e foi levada cativa à Babilônia. E o rei Nabucodonosor, ele recrutou jovens, né, inteligentes, promissores, sábios e habilidosos para servi-lo. E entre esses jovens haviam 4 em especial: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles seriam preparados para servir ao rei. Durante essa preparação de 3 anos, eles teriam uma dieta específica que seria passada pelo rei, um banquete do rei, né? Porém, essa alimentação contaminaria Daniel, porque Daniel conhecia os mandamentos, conhecia a lei de Moisés, e essa alimentação iria contra os mandamentos. Então, Daniel pediu para que ele não fosse contaminado. Em todo o seu coração, ele decidiu se posicionar para não ser contaminado e pediu para que sua alimentação fosse só legumes e água. Além disso, eles tentaram mudar os nomes de Daniel, de Ananias, de Misael, de Azarias, né? Então, assim, tudo que estava sendo feito ali era para mudar a identidade, para inserir eles nos costumes, na cultura da Babilônia, que era idólatra, que era imoral, que não agradava a Deus, né? Mas esses 4 jovens, eles decidiram de coração serem íntegros no seu coração e obedecer a Deus. Então, era disso que eu queria falar um pouquinho hoje. Eu queria linkar com o mundo de hoje em dia, porque a gente vive na Babilônia, né? O mundo de hoje é um mundo caído, é um mundo cheio de pecado, é um mundo de muitos manjares que nos é oferecido, ainda mais quando a gente, né, se torna cristão e tem que deixar velhos hábitos, tem que deixar velhos comportamentos, né? Passa de criatura para filho. Então, o que a gente tem feito, como a gente se posiciona diante desses manjares, né? Qual o nosso comportamento, como está o nosso coração? Será que o nosso coração é íntegro, como o de Daniel, que se manteve fiel, se manteve firme ali no seu posicionamento, como Ananias, Misael e Azarias, que depois foram, né, que chamavam de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e que se negaram a se curvar também diante de uma estátua que o rei tinha elevado, né? E foram jogados na fornalha porque eles decidiram obedecer os mandamentos de Deus, obedecer a Deus e não aos homens, né? É o que diz também a palavra em Atos, diz que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, né? Nosso compromisso tem que ser com Deus e não com o que vai agradar a nossa carne, o que vai agradar nossos familiares, nossos amigos, o que o mundo diz, né? E no final de tudo, a gente sabe como Deus honrou esses homens, né? Daniel se tornou governador, chefe de todos os governadores, governador de toda a província da Babilônia. E, por incrível que pareça, falando, nossa, eles vão se alimentar só de legumes e água, vão ficar fraquinhos, né? A aparência dele não vai ser boa perante o rei. Muito pelo contrário, né? A palavra diz que eles se tornaram mais belos e gordos na carne. Tanto que se apresentaram ao rei e o rei não encontrou nenhum homem como eles. Né? Então, a graça de Deus estava ali com eles, estava sobre eles. E assim como a obediência deles nos tornou mais belos, mais formosos, mais sábios diante dos olhos do rei, também o semblante deles mudou. Nosso semblante também tem que ser diferente, né? Mesmo nos posicionando contra o mundo, a gente tem que apresentar um semblante que tenha o Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo tem que brilhar em nós. E era isso que eu queria falar um pouquinho hoje, como tá nossas atitudes, né? Nosso amor, nossa obediência, nosso posicionamento, eles não se deixaram contaminar. Às vezes a gente está num meio de pessoas, meio de trabalho, amizades, até mesmo dentro da família, né, que fazem coisas que são contrárias ao que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é a obediência, e a obediência é por amor.
E quem guarda os mandamentos de Deus, guarda por amor, né? O que Jesus disse, se me amais, guarde os meus mandamentos. E a palavra diz também que os mandamentos de Deus não são pesados. Deus nos deu graça, né? Sua graça, sua misericórdia para cumprir os mandamentos, para andar numa vida de santidade, numa vida de retidão com Deus. Os mandamentos de Deus nos ensinam a fazer o que é certo, o que é agradável perante os seus olhos. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, como as nossas atitudes, o nosso coração reflete o que a gente realmente acredita, o que a palavra diz, se a gente se posiciona de acordo com a palavra de Deus, com os mandamentos, com a vontade de Deus, se a gente está sob a vontade de Deus e não sob a vontade das pessoas, dos homens, se mesmo diante dos manjares do mundo, a gente não deixa se contaminar, né? Porque, como eu já falei uma vez, Jesus curou um leproso, encostou em um leproso, e não foi Jesus que ficou contaminado, foi o leproso que foi curado, né? Então, Jesus não se contaminava, ele andava em multidões, mas ele não se contaminava. Ele não seguia multidões, as pessoas, a multidão que seguia Jesus, né? Então, assim como foi Jesus que nunca se contaminou, a gente também não pode se contaminar com o meio que a gente vive, já que a gente está aqui só de passagem, né? Nós não somos cidadãos dessa terra, né? Então, a gente não tem que se conformar com o mundo, como diz a palavra. Muitas vezes a gente pode ter falta de posicionamento, um posicionamento errado, uma desobediência que pode custar muito caro, né? Pode custar nossa salvação, nos tirar do caminho do Senhor. Então, eu não acredito que não vale a pena perdermos a salvação, a eternidade por um pouquinho de tempo que a gente tem aqui na Terra, que é muito pequeno perto do que a gente tem para viver com Deus. Amém? Então, que a gente seja assim como Daniel, tenha um coração íntegro e obediente. Deus vai nos honrar. Amém? Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa noite.